Seja bem-vindo ao canal Medicina Ilustrada. No vídeo de hoje vamos compreender o que é a patologia, o que ela estuda e qual a importância dela no cuidado à saúde. A palavra patologia é formada por duas partes, pathos, que significa doença, e logos, que significa estudo. Essa é uma definição bem geral. A patologia é a ciência que estuda as doenças. Mas como a patologia se relaciona com a medicina? A medicina é um campo do conhecimento muito abrangente. Para ficar mais fácil de estudá-la, é mais fácil se nós dividirmos em partes. Para dar um exemplo dessa divisão, vamos escolher uma doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo todos os anos, o infarto agudo do miocárdio. Para a gente começar a estudar um assunto, primeiro temos que definir o nosso objeto de estudo. Assim, a primeira parte é a definição. No nosso exemplo, o infarto do miocárdio é uma doença cardíaca causada por uma isquemia do músculo cardíaco, o miocárdio. Na segunda parte, estudamos a epidemiologia da doença. Nessa etapa, estudamos como a doença ocorre sob uma perspectiva populacional, procurando entender, por exemplo, quais os fatores de risco relacionados àquela doença, em quais grupos de pessoas ela ocorre com mais frequência e etc. No nosso exemplo, há vários fatores de risco relacionados ao infarto agudo do miocárdio. Diabetes, hipertensão arterial, obesidade e o tabagismo são alguns deles. Em seguida, estudamos a patologia da doença, e esse será o nosso foco nessa série de vídeos. Na patologia, vamos estudar como a doença surge, se desenvolve e modifica no nosso organismo, desde o nível molecular até o nível sistêmico. Seguindo o nosso exemplo, o infarto acontece principalmente como uma complicação de uma outra doença, a aterosclerose das artérias coronárias. Quando uma placa aterosclerótica se rompe, ocorre uma série de eventos que vão resultar na obstrução do vaso sanguíneo e na interrupção do fluxo de sangue na área atingida. Na patologia, a gente aprende como esse processo todo ocorre e quais são as consequências. As outras 4 partes são o cerne da medicina clínica. São elas o diagnóstico, em que aprendemos como identificar clinicamente a doença, o tratamento, onde aprendemos quais são as possibilidades terapêuticas para o paciente, e isso pode englobar o tratamento com medicações, cirurgias e outras abordagens, a prevenção, em que buscamos reduzir os fatores de risco do paciente e assim evitar o surgimento ou agravamento da doença, e por último, o prognóstico, em que com base nas estatísticas e no conhecimento clínico, podemos fazer previsões sobre a evolução da doença em diferentes cenários. Como você pode notar, essas partes são intimamente interligadas. Para que eu entenda, por exemplo, como o método diagnóstico funciona, eu preciso entender qual é a alteração que ele está identificando no nosso organismo e por que essa alteração acontece. Da mesma forma, para escolher um tratamento precisamos ter uma noção do mecanismo da doença e de que maneira um medicamento, por exemplo, vai interferir nesse processo. Dessa maneira, a patologia funciona como uma ponte entre as ciências básicas, como a fisiologia, a bioquímica e a histologia, e a medicina clínica. Em outras palavras, ela forma a base racional da medicina moderna. Por ser uma área também muito abrangente, costumamos dividir a patologia em 2 grandes áreas, a patologia geral e a patologia sistêmica. Na patologia geral, estudamos os mecanismos gerais das lesões. Aprendemos, por exemplo, como nossas células reagem aos estímulos nocivos, as adaptações que elas sofrem e também como elas morrem. Já na patologia sistêmica, vamos ver como esses mecanismos gerais que aprendemos na patologia geral vão se combinar nas diferentes doenças e como isso vai transformar o nosso organismo como um todo. Quando vamos estudar uma doença sob a perspectiva da patologia, temos que pensar em 4 aspectos que vão nos ajudar a ter uma visão mais abrangente de todo o processo. Na etiologia, estudamos qual o fator causador da doença, e aqui cabe um parênteses. A maioria das doenças não tem uma etiologia única. As doenças mais comuns que vemos no dia a dia são multifatoriais, ou seja, elas são causadas por uma combinação entre fatores genéticos, determinados pelos genes, ambientais, determinados pelo ambiente, e epigenéticos, determinados pela interação de um organismo geneticamente susceptível e o ambiente. O segundo aspecto é a patogênese, ou fisiopatologia da doença. Nessa parte, estudamos os mecanismos moleculares, bioquímicos e fisiológicos que estão por trás da doença, ou seja,
como nossa fisiologia é alterada pela doença. Em seguida, estudamos as alterações morfológicas que ela causa, mudanças tanto no nível microscópico quanto no nível macroscópico. E por fim, estudamos as alterações funcionais, ou seja, como o indivíduo manifesta a doença. É aqui que a patologia faz uma ponte com a medicina clínica. E para mim, essa é uma das partes mais legais da patologia. Vamos poder explicar os sintomas do paciente, por que eles são causados e qual o mecanismo por trás deles. Nesse aspecto, a medicina pode ter um caráter libertador. Tempos atrás, muitas doenças eram vistas como castigos divinos. Muitas crenças colocavam sobre o doente a responsabilidade sobre a sua condição, levando a um sentimento cruel de culpa. Com o surgimento da medicina moderna, finalmente podemos nos libertar dessas explicações místicas e explicar de maneira racional o que está acontecendo conosco quando estamos doentes. Esse é um dos grandes objetivos desse canal, ajudar a construir uma percepção mais racional sobre a saúde e sobre as doenças, usando para isso o conhecimento médico e científico. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Até a próxima!